Hoje a gente vai encerrar a nossa série de mensagens em alusão à Reforma Protestante. Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 1, nós vamos ler os versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui reunidos diante do Senhor, conscientes das nossas limitações, dos nossos pecados, da nossa dependência do Teu Santo Espírito para crescermos à semelhança da imagem de Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações por meio da Tua Palavra, para que possamos ser confrontados e transformados naquilo que precisamos mudar. Faz uma reforma em nós, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero refletir com a igreja no tema O Poder do Evangelho. O poder do Evangelho é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A gente vai ver que o Evangelho ele é poderoso para nos salvar e justificar. Tudo isso por causa da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aí eu quero começar com uma pergunta de história da igreja, que não era a minha matéria predileta no seminário, mas que eu achei interessante, aprendi algumas coisas. Você sabe quem foi o primeiro ministro evangélico brasileiro? Seu nome era José Manuel da Conceição. Ele foi ordenado pelo presbitério do Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 1865. Antes de se tornar um pastor presbiteriano, Conceição era um padre católico que, por causa de seus estudos da Bíblia e da teologia, ficou conhecido em seu meio como o padre protestante. O reverendo José Manuel da Conceição morreu em 1873 por conta de insolação, privações e fadigas decorrentes das suas longas viagens que ele fazia como pregador itinerante. Seu corpo ele foi transferido do cemitério de Irajá para o cemitério dos protestantes, em São Paulo, em 1877, e foi sepultado ao lado do fundador da nossa denominação, Ashbal Green Simonton. E de acordo com o pastor Franklin Ferreira, que escreveu sobre esse assunto, na lápide do reverendo José Manuel está escrito assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, numa referência a esse texto de Romanos 1,16 que a gente leu. Durante 20 anos, Conceição foi sacerdote católico e durante 8 anos foi pastor protestante. E são dele essas palavras, abre aspas: o bem-estar de minha pátria, a moralização da sociedade, cuja felicidade só o Evangelho pode assegurar, e a salvação eterna dos homens são os fins que tenho em vista. São propósitos elevados e que servem de inspiração para cada um de nós. Esse é um capítulo muito interessante da história da IPB. Eu incentivo os irmãos a conhecerem os detalhes da biografia do reverendo José Manuel da Conceição. Tem livros publicados nesse sentido. Mas, por ora, o que eu gostaria de destacar é essa compreensão que ressoa os anseios dos reformadores, que o poder do Evangelho é a nossa única esperança de verdadeira reforma em nossa sociedade, em nosso país e em nossas próprias vidas. E hoje a gente vai olhar para essas palavras do apóstolo Paulo, que influenciaram de Lutero a José Manuel da Conceição, e vamos refletir no poder do Evangelho. O trecho que a gente leu, ele é chamado pelos comentaristas de um resumo do teor da carta de Paulo aos cristãos em Roma. Cristãos que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas que ele sabia que precisavam do Evangelho. Na sua introdução, aqui da carta, nos versos 1 a 7, Paulo se apresenta como escravo de Cristo,
de quem recebeu o seu apostolado, o seu chamado para anunciar o Evangelho. E na sequência ele fala, nos versos 8 a 15, do seu desejo de pregar esse Evangelho em Roma. E agora ele vai apresentar nesses 2 versos o Evangelho em poucas palavras. Por que isso é importante? É possível que você tenha muitos anos de igreja e não tenha uma compreensão exata do que é o Evangelho. É possível que você tenha chegado agora na igreja, esteja tentando ali entender e se orientar e conhecer um pouco mais do Evangelho. É possível que em algum momento você tenha compreendido o Evangelho, mas por alguma razão, por conta das vicissitudes da vida, você deixou de experimentar o poder transformador do Evangelho e tem vivido, talvez, anestesiado pela religiosidade. Em todos esses casos, conhecer o poder transformador do Evangelho é o que você precisa, é o que eu preciso, é o que todos nós, como Igreja do Senhor, precisamos. E é sobre isso que a gente vai tratar, em 2 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai ver que o Evangelho é poderoso para salvar. Veja comigo mais uma vez, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo começa afirmando que ele não sente vergonha do Evangelho. Mas por que ele diria isso se não houvesse motivo para vergonha? Qual é, então, a causa dessa vergonha que o apóstolo sente? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é o Evangelho. O Evangelho é literalmente uma boa notícia sobre algo que foi feito. Jesus veio ao mundo em carne, viveu uma vida de perfeita obediência e morreu em uma cruz maldita para salvar pecadores indignos. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas você entende por que essa boa notícia envergonha? Porque o Evangelho ele lança luz sobre o nosso fracasso espiritual com essa oferta de salvação que é ao mesmo tempo gratuita e imerecida. Anunciar essa mensagem em um mundo onde as pessoas exaltam as suas próprias virtudes e querem ser o seu próprio padrão de moralidade pode ser extremamente constrangedor, embaraçoso, nos deixar envergonhados. Por que há motivo para nos envergonharmos do Evangelho? Porque o Evangelho ensina que Jesus obteve a nossa salvação por meio de sofrimento e serviço, e que seguir a Jesus é tomar parte nisso. Em um mundo onde as pessoas anseiam por uma vida fácil e segura, certamente essa é uma mensagem que embaraça e que ofende as pessoas. Mas aqui, Paulo sabe de tudo isso e afirma que não se envergonha do Evangelho. Não haveria sentido nessa afirmação se em algum momento o apóstolo não tivesse sido tentado a sentir vergonha do Evangelho. Eu já fui tentado nesse sentido, a me envergonhar do Evangelho. Às vezes você está em um contexto hostil, às vezes você está em um lugar que só você que é cristão, mas nós precisamos entender que, assim como o apóstolo Paulo, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Jesus alertou sobre isso em Marcos 8,38, quando ele disse: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O motivo pelo qual Paulo entende tudo isso e não se envergonha do Evangelho, o motivo pelo qual nós não devemos nos envergonhar do Evangelho é porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deixa eu te ajudar a entender um pouco melhor o que Paulo está dizendo aqui. Em primeiro lugar, ele fala que o Evangelho é poder de Deus. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus em forma verbal. Quem disse isso foi o pastor Tim Keller, comentando desse verso de Romanos. Aqui, a gente percebe que o Evangelho ele é mais do que um conceito, ele é mais do que uma filosofia, ele é mais do que uma religião, ele é mais do que uma opção na prateleira da espiritualidade. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e essa boa notícia, ela demanda uma resposta.
Quem se arrepende dos próprios pecados e confia em Jesus como Senhor e Salvador, passa da morte para a vida, da inimizade para a família de Deus, do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, para sempre, daqui até a eternidade. O Evangelho, como o apóstolo Paulo diz aqui, veio primeiro para os judeus por intermédio de Jesus, os judeus o rejeitaram, em seguida o Evangelho foi anunciado aos gentios. A proclamação do Evangelho é pública, mas a transformação ela é restrita àquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queridos, nós precisamos do Evangelho. Não existe alternativa de transformação ao Evangelho. A educação não pode salvar as nossas crianças, por mais que seja importante. A segurança pública não vai proteger as nossas famílias do mal, por mais que seja algo necessário. A saúde não vai salvar nossas vidas, por mais que possa adiar nossa morte. A tecnologia não vai salvar o nosso mundo, por mais que possa melhorar as nossas vidas e nos dar algum conforto. Pode ser que a gente não faça isso de maneira aberta, de maneira explícita, mas se nós fizermos um autoexame minucioso, certamente a gente vai perceber diversas ocasiões em que nós colocamos a nossa esperança última em coisas que não podem nos salvar. A Bíblia chama isso de idolatria. Paulo vai falar sobre isso na sequência aqui do capítulo 1 de Romanos. Nós precisamos examinar o nosso coração e confiar no poder do Evangelho de Jesus Cristo, porque somente o Evangelho é poderoso para transformar nossas vidas, reformar nosso país e a nossa sociedade. Mas como o Evangelho opera? Esse é o nosso segundo ponto. O Evangelho é poderoso para justificar. Veja comigo o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui, queridos, Paulo agora vai explicar o mecanismo do Evangelho, como Deus promove o perdão judicial aos que creem no Evangelho. Como o Evangelho torna pecadores miseráveis em filhos aprovados por Deus, sem que Deus seja injusto por causa dessa transformação. O apóstolo começa afirmando que a justiça de Deus se revela no Evangelho. John Stott explica que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. Essa compreensão é reforçada pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, quando ele diz, em 1 de Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Evangelho é um ato sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus matou o seu próprio Filho inocente para que não fosse injusto ao poupar os culpados, ao poupar a mim e a você. Em seguida, aqui no verso 17, Paulo prossegue afirmando que essa justiça do Evangelho, ela é de fé em fé. E aí os comentaristas se dividem sobre a explicação do que seria de fé em fé, quando o apóstolo Paulo afirma aqui. São basicamente 4 posições. Eu acredito que elas podem ser harmonizadas, que elas não são excludentes, e eu vou falar rapidamente de cada uma delas. De fé em fé, diz respeito à fidelidade de Deus que faz a oferta, até a fé do homem que responde. De fé em fé, também tem a ver com a divulgação da fé por meio da evangelização. De fé em fé, também tem a ver com o crescimento da fé de um nível ao outro na nossa caminhada cristã. De fé em fé, seria talvez aqui uma expressão retórica, onde o apóstolo Paulo afirma que não apenas a justificação é pela fé, mas a santificação também. Quantas pessoas acreditam que precisam crer em Jesus Cristo para ser salvo, mas que depois da fé elas caminham por conta própria, pela força do próprio braço, pelas próprias pernas? Isso não é a verdade da Escritura.
Nós somos salvos pela fé e somos santificados pela fé em Jesus Cristo por meio da obra do Espírito Santo. Em resumo, o justo viverá por fé. Essa aqui é uma referência do apóstolo Paulo ao conhecido texto de Abacuque 2,4, onde o profeta reclamou que Deus pretendia castigar Israel por meio dos perversos caldeus, o povo da Babilônia, e foi-lhe dito que os babilônios cairiam, mas os justos israelitas viveriam pela fé, por sua confiança em Deus, a despeito de circunstâncias que muitas vezes poderiam lhes parecer injustas. O justo viverá pela fé. O mecanismo do Evangelho, que revela seu poder para justificar, é exatamente esse. Ao invés dos nossos próprios méritos, apresentamos diante de Deus as nossas mãos manchadas pelo pecado. Fazemos isso confiando na mensagem do Evangelho, de que em Jesus não apenas somos limpos, mas capacitados a permanecer em santidade. Que mesmo quando pecamos, a justiça de Cristo nos oferece o perdão e a graça da qual necessitamos. O pastor Tim Keller diz algo muito precioso sobre esse ponto. Ele diz assim, abre aspas, quando pessoas cristãs pecam, isso sempre envolve o esquecimento de que elas não têm como salvar a si próprias. Só Jesus pode fazê-lo. Então ele continua, quando somos amargos, é porque nos esquecemos que já somos inteiramente salvos só pela graça. Então não podemos retê-la. Infelizmente, queridos, as igrejas têm estado repletas de crentes amargos. Pessoas que estão sempre alerta, mas não para a volta de Jesus, mas para apontar o pecado dos irmãos ao menor deslize. Pessoas que acham que sofrem mais que os outros, incapazes de ouvir e consolar o irmão, porque sempre acham que qualquer pessoa está reclamando de barriga cheia. Pessoas competitivas, que querem ser campeãs até mesmo nas tragédias. Se alguém chega e fala para ela assim, meu filho quebrou o braço, está bem difícil esses dias, ao invés de acolher e se compadecer do outro, ela logo diz, é porque você não viu quando eu quebrei uma costela, menina. Aquilo é que era sofrimento. Só de pensar dá vontade de chorar. Pessoas que competem por suas próprias tragédias. Ah, meu filho está dando trabalho, é porque você não viu o meu. Bota a casa de cabeça para baixo. Esse é só um exemplo. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por algo parecido. Mas o ponto aqui, queridos, é que a justiça do Evangelho, ela deve fazer com que o nosso coração transborde de alegria genuína, de gratidão, de misericórdia, de graça, mas normalmente não é isso que acontece. Isso só revela o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto nós precisamos de um Salvador. O Evangelho é totalmente centrado nele, o Filho obediente, o justo que morreu pelos injustos. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para justificar, Ele é poderoso para santificar. Anunciar o Evangelho é declarar em alta voz que Jesus venceu e nele somos mais que vencedores. Porque, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 38, 39, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando alguém compreende o poder do Evangelho, a sua vida não é mais a mesma. O apóstolo Paulo passou de perseguidor implacável da igreja a um grande pregador do Evangelho. Lutero passou de um monge atormentado pelos próprios pecados a um corajoso líder reformador. José Manuel da Conceição passou de um padre incomodado com as incoerências da Igreja Católica, apelidado pelos colegas de padre protestante, a um grande pregador itinerante.
usado por Deus na plantação de muitas igrejas presbiterianas no Brasil. Eu não sei como Deus vai usar você na proclamação do Evangelho. Não sei se você vai se tornar um pregador, como algum desses homens. Mas eu sei que todo cristão é convocado pelo seu Senhor e Salvador a tomar parte na missão de Deus. Pregar o Evangelho é um privilégio que Deus concedeu a nós. Que nós possamos fazer isso com alegria, onde Deus nos colocar, no poder do Espírito Santo, anunciando a pessoa e a obra de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Você acha incapaz dessa tarefa? Eu também. Se acha despreparado para essa tarefa? Eu também. Se acha indigno dessa tarefa? Eu também. Mas isso não deve nos paralisar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Porque quando somos fracos é que somos fortes, porque deixamos de confiar na força do nosso braço e dependemos desse Senhor e Salvador maravilhoso. Porque pela fé em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Você que pode, se coloque de pé, nós vamos cantar em resposta a essa mensagem.